escorrendo pelas ruas, com constantes rompimentos de adutoras. Um desperdício inaceitável em tempos de escassez, com reservatórios em níveis críticos no nosso estado, chamado de caixa d'água do país. Boa tarde. A população já estava sentindo isso na pele, mas agora a Companhia de Saneamento de Minas Gerais confirmou em nota para o jornal Estado de Minas que reduziu a pressão na rede de água em Belo Horizonte para frear o consumo exagerado e o desperdício, o que tem levado ao desabastecimento em algumas regiões da capital, segundo a empresa, por algumas horas. Essa medida foi adotada devido ao consumo alto com calor, em um momento em que o nível dos reservatórios está muito baixo. O de Serra Azul, por exemplo, está com pouco mais de 5% do volume. E também devido a falhas nas estações de bombeamento e aos vazamentos na rede. Olha, só ontem, 58 bairros tiveram abastecimento cortado para manutenções na rede por causa de rompimentos de adutoras. Nessa madrugada, houve outro no São Gabriel, que prejudicou 14 bairros da região nordeste da capital. Segundo moradores, foi a segunda vez em menos de uma semana. As imagens são impressionantes. A água tomou conta da rua e chegava a uma altura que parecia uma cachoeira. A correnteza descia como se fosse um rio. De acordo com os moradores, muita água foi embora. 10 para 5, deu uma explosão, tipo uma batida do carro no muro. Levantei assustado, a água estava mais de 1,5 metro de altura. Jorrando foi muita quantidade de água. Você falou que a água cristalina, né? Estava limpinha a água, limpinha. Na hora do rompimento, o barulho foi tão forte que assustou os moradores. A força da água, olha só, chegou a destruir o asfalto. O mais curioso é que em menos de uma semana é a segunda vez que o problema acontece. No domingo também aconteceu a mesma coisa, vazou muita água e eles vieram, fecharam. E ainda na segunda-feira eles ainda estavam mexendo aí. Um buraco se abriu entre o asfalto e o passeio com a pressão da água. Os técnicos da Copasa que trabalhavam no local informaram que houve um rompimento da rede que abastece parte do bairro e que tudo seria consertado e normalizado de forma rápida. Mas os moradores acham que o trabalho não está sendo bem feito. Só pode ter sido serviço mal feito, porque do jeito que estava jorrando a água, em um dia eles não iam conseguir consertar isso não, gente. Fizeram o serviço, não tinha por que estourar de novo, tinha que ter feito um serviço mais bem feito. Até em função da falta de água, eles deveriam cuidar muito mais do que qualquer outro. Alguns anos atrás, chegou parece-me ser engenheiro, e falou, não, isso aqui está precisando da revisão geral. Foi o que não fizeram. Dessa vez deve ter chegado à mesma conclusão, não fizeram. E não vão fazer. Tomando banho de gato e a Copasa jogando milhões e milhões de água tratada fora. Não adianta cobrar a economia só do consumidor. Telespectadores têm nos mandado outros flagrantes de desperdício de água vazando pelas ruas em cidades da Grande BH. Estas imagens foram feitas nesta terça pelo Pedro Anselmo, na rua Arthur Malói, bairro São Geraldo, em Pedro Leopoldo, a 100 metros da sede da Copasa. Outra cena de desperdício foi registrada no bairro Botafogo, em Ribeirão das Neves, pelo Paulo. Foi na rua Cabo Frio, também nessa terça. Segundo ele, a água estava vazando há 2 semanas. Os moradores ligaram diversas vezes para a Copasa e nada. 3 solicitações na Copasa, vieram, olharam, continua vazando aqui, ó. 3 semanas, ó a rua como é que fica. Ó. De Contagem, mais um flagrante, o Alexandre Henrique saiu de madrugada de casa para registrar a água que, segundo ele, vaza de um reservatório da Copasa todo dia, na rua Barragem do Retiro, bairro Retiro. Olha, os telespectadores nos disseram que esses vazamentos continuam hoje. Segundo a Copasa, uma equipe está fazendo conserto em Neves e o problema em Pedro Leopoldo foi de pane no sistema de bombeamento, mas a manutenção já foi feita. A crise da água é assunto do TV Verdade de hoje, daqui a pouquinho, depois do Jornal da Alterosa.